Olá, amados, William aqui falando com vocês, graça e paz. Que alegria estarmos aqui para juntos estudarmos a Sagrada Escritura. No vídeo de hoje, nós iremos dar continuidade ao nosso curso bíblico. Vamos aprofundar o capítulo 8 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, do versículo 21 ao versículo 42. Mas antes, caso você não seja inscrito, peço que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho de notificações para que vocês possam ficar a par de todas as novidades. Não se esqueça de nos ajudar a evangelizar, deixando o seu like preventivo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos e grupos e nas redes sociais para que essa bênção possa alcançar cada vez mais irmãos. Ficamos muito agradecidos pela bondade de cada um de vocês. Nesse momento, convido a você para juntos pedirmos o auxílio do Espírito Santo. Ele que é a alma da nossa alma, Ele que é a vida da nossa vida. Você pode rezar comigo dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos aqui à nossa Bíblia digital. Nós estamos no capítulo 8 e hoje nós iremos estudar, como eu referi no início do vídeo, do versículo 21 ao versículo 42. Nesse primeiro momento, meus amados, eu peço a você que leia junto comigo aqui do versículo 21 ao versículo 27, para que nós possamos refletir sobre os elementos, os ensinamentos de Jesus através da sua palavra. Leiam comigo aqui a partir do versículo 21. Jesus disse-lhes ainda: Eu vou e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Diziam então os judeus: Por acaso irá ele matar-se? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis vir? Ele, porém, lhes dizia: Vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Diziam-lhe então: Quem és tu? Jesus lhes disse: O que vos digo desde o começo. Tenho muito que falar e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e digo ao mundo tudo o que dele ouvi. Eles não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Que palavra maravilhosa, meus amados irmãos, que muito vai nos ajudar aqui a crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, meus amados, aqui nesse relato nós podemos perceber que os judeus, os fariseus, eles estavam ali rejeitando Jesus. Os judeus, eles se perdem, eles sem esperança, eles pecam contra a verdade, meus amados irmãos. É o pecado contra o Espírito Santo, o pecado de não acreditar em Jesus. E aqui eles estão com o coração fechado, porque eles estão dispostos a matar Jesus, a perseguir Jesus, estão fechados em si mesmos. Por isso que eles não têm essa visão profunda daquilo que Jesus ele está revelando para eles. Por isso que Jesus ele diz que eu vou e vós me procurareis e morrereis em vosso pecado. Que pecado é esse? O pecado de não acreditar no Filho unigênito de Deus, no Filho unigênito do Pai, aquele que nos salva, aquele que nos liberta. Esse é o pecado contra o Espírito Santo.
não acreditar de que Jesus é o nosso Salvador. Perceba, meus amados, que aqui, bem aqui no final do versículo 24, Jesus ele diz assim: Disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou. Vocês lembram que lá no Antigo Testamento, Deus se revelou a Moisés por esse nome, eu sou. Então, quando Jesus ele diz, se não credes que eu sou, é exatamente dizendo para aqueles judeus, para aquelas pessoas que se eles não crerem que Jesus é Deus, que Jesus é Salvador, que Jesus é libertador, que Jesus ele veio para nos dar a vida, eles vão morrer no pecado de não acreditar. Então, meus amados, muito nos ensina essa passagem. Nós podemos também extrair o elemento de princípio eterno no versículo número 23. O versículo de número 23 trata-se de um princípio eterno e vocês sabem que princípio eterno nós marcamos com a cor azul. Vamos marcar aqui, você pode marcar aí na sua Bíblia, tá bom? Ele, porém, lhes dizia: Vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Que princípio eterno maravilhoso, não é mesmo? É um princípio que Deus é do alto, é do céu, não é do mundo. Nós somos filhos de Deus e nós não somos deste mundo. Somos destinados, amados, ao céu. É um princípio eterno. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos deste mundo, como o nosso Salvador Jesus. Nosso destino, somos predestinados ao céu. Então, esse princípio eterno aqui é um princípio eterno que muito nos edifica a nossa fé. Vamos continuar agora a nossa leitura, meus amados, do versículo 28 ao versículo 30. Leiam comigo. Disse-lhes então Jesus: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. E quem me enviou está comigo. Não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. Tendo ele assim falado, muitos creram nele. Que palavra de bênção, não é? Mais uma vez aqui, Jesus, ele evoca mais uma vez, meus amados, o nome dele, eu sou, porque justamente ele é Deus. Então, meus amados, percebam algo muito interessante. Os judeus, agora, eles têm a oportunidade de conhecer Jesus por sua palavra, pelos seus ensinamentos, por aquilo que ele está revelando ali naquele diálogo. Quando o conhece elevado, será tarde demais. Aqui Jesus disse que vai ser elevado, o Filho do Homem vai ser elevado. Então, meus amados, eles têm a oportunidade de reconhecer Jesus como Deus ali. Então, cada um de nós somos convidados também, a partir desse curso bíblico, a reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é o libertador, é o nosso Salvador, é o nosso guia. Jesus é a luz do mundo. Percebam algo muito interessante, meus amados. Aqueles judeus não reconheceram Jesus como Deus, não reconheceram Jesus como o enviado do Pai. Vejam, número 27 diz: eles não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Então, meus amados, aqui nós podemos relacionar aquela passagem bíblica que está lá no capítulo 1 da carta aos Colossenses, onde no versículo 15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Ele é o Filho de Deus, ele é o nosso Salvador. Então, perceba aqui a dificuldade que tem aquelas pessoas de reconhecer que Jesus é Deus, devido a muitos fatores, né? Inclusive um deles é a vontade que eles tinham ali de matar Jesus, de perseguir Jesus, aquela vontade de não escutar, de não acreditar na verdade que é o próprio Jesus. Outro ponto também, meus amados, é que nós podemos marcar o versículo número 29 e 30 como princípio eterno. Vamos marcar aqui com a cor azul. Marque aí na sua Bíblia.
E quem me enviou está comigo, não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. Tendo ele assim falado, muitos creram nele. Palavra maravilhosa, não é? Jesus ele fala daquilo que o Pai revelou para ele. E o Pai não deixa Jesus sozinho, porque ele faz aquilo que lhe agrada. Então, o que isso ensina para cada um de nós? Nós, assim, a exemplo de Jesus, temos que também entender que Deus ele não nos deixa sozinho. E temos que fazer a sua vontade, aquilo que lhe agrada. E como nós iremos fazer isso? Quando nós conhecemos a sua palavra, quando nós praticamos aquilo que nós estamos estudando, aquele que nós estamos conhecendo, o seu próprio Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. Daí a importância de nós aprofundarmos a Sagrada Escritura. Nesse momento agora eu convido a você a ler comigo do versículo 31 ao versículo 37. Leiam comigo. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: Somos a descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer, tornar-vos-eis livres? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois a descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Que palavra maravilhosa, meus amados irmãos. Veja, se permanecerdes na minha palavra, Jesus diz, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amados, a verdade é a expressão da vontade de Deus a respeito do ser humano. Tal qual foi transmitida aqui por Jesus, está sendo transmitida a nós. Então, nós a conhecemos. Quando nós conhecemos a palavra, ela nos liberta. A palavra de Deus, que é o próprio Jesus, a verdade que habita em nós. Como princípio de vida, se nós acreditamos em Jesus, nós estamos na luz. Ele nos dá vida e alegria e nos dá a coragem para vencer todas as tribulações da nossa vida. Então, quando nós fazemos a verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, centro da nossa vida, quando nós estamos em conformidade com aquilo que essa palavra ela exige, nós temos a capacidade de vencer nesse mundo. Jesus ele mesmo diz na sua palavra: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Jesus vence o mundo. Quando nós acreditamos em Jesus, quando nós acreditamos na sua palavra, essa palavra dentro de nós, ela é vida, ela jorra para a vida eterna. Ela é capaz de iluminar os nossos caminhos, de nos tornar pessoas sábias. E nós, aqui como Jesus diz, seremos verdadeiramente livres se nós permanecermos na sua palavra. Por isso é muito importante, meus amados, que nós possamos perseverar, conhecer Jesus para melhor adorá-lo, para melhor servi-lo. Essa é a nossa missão. Veja, meus amados, um outro ponto aqui também, um outro ponto é que o pecado é contrário à verdade. Então, quem está na verdade, quem está na palavra é livre, ao passo que aquele que está no pecado é escravo do pecado. Por isso que Jesus ele diz que quem comete pecado é escravo. E veja, ele diz assim: ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Então, quando nós estamos em Deus, nós permanecemos livres por causa dele, por causa de sua palavra. Então, o versículo 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, justamente nosso amado Jesus, nós seremos realmente livres. Então, veja, aqui Jesus ele fala para aquelas pessoas: se vocês fossem da descendência de Abraão,
vocês não iam procurar me matar. Como diz aqui no versículo 37, sei que sois da descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Então, aí o risco, né? Nós temos um risco. A palavra de Deus, ela precisa penetrar no nosso coração. Ela precisa criar raízes dentro do nosso coração, meus amados. Por isso nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos retroceder, mas sim sempre abrir o nosso coração para que essa palavra possa penetrar em nós. Então, nós fazemos a vontade de Deus quando nós nos deixamos ser conduzidos por sua palavra, por aquilo que é ensinamento dele na nossa vida. Então, meus amados, nós podemos extrair aqui também o versículo número 34, é um princípio eterno, nós podemos marcar aqui com a cor azul. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Então isso aqui é um princípio eterno, isso não muda, é uma lei que rege as coisas do céu. Nós temos que evitar, nós temos que ter muito cuidado de não sermos escravos do pecado, escravos dos vícios, não é verdade? E nós também podemos marcar aqui o versículo número 36 como uma promessa. Então, você pode marcar aí na sua Bíblia também o versículo número 36 como uma promessa. Vamos ler juntos, já grifando essa promessa. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Então aqui, né, vocês podem ver que há uma promessa de fato, né? Se Jesus nos libertar, nós seremos realmente livres. E quando é que Jesus ele nos liberta? Quando essa palavra penetra no nosso coração, quando nós nos deixamos ser conduzidos por essa palavra, pelo seu Espírito Santo. Esses ensinamentos vão conduzindo a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, as nossas amizades, as nossas decisões. Quando essa palavra ela começa a criar raízes em nós, nós de fato seremos realmente livres, porque é o próprio Jesus que vem nos libertar. Peço agora que vocês leiam comigo do versículo número 38 ao versículo número 42, para que nós possamos refletir e finalizar, concluir o nosso vídeo de hoje, nosso curso bíblico de hoje. Eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que ouvis de vosso pai. Responderam-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: não nascemos da prostituição, temos só um pai, Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Veja que impactante, não é? Esse trecho aqui, que Jesus ele diz que veio de junto do Pai, e ele faz justamente aquilo que o Pai ele disse, né? Por isso que Jesus ele diz assim, ó, no versículo número 38, eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que ouvis de vosso pai. Então, eles respondem, né? Nós não nascemos da prostituição. Você poderia me perguntar assim, William, mas o que quis dizer eles quando disseram que não nasceram da prostituição? Eles se referem à idolatria. Eles, ali naquele momento, né? Como Jesus estava se colocando como Deus, eles não aceitavam isso, porque na cabeça deles, né? Jesus não era Deus, então eles não teriam um outro Deus, né? Na cabeça deles não entrava esse fato que Jesus era filho de Deus. Então, por isso que eles dizem aqui, não nascemos da prostituição, temos um só Pai, Deus, como ele diz, né? Então Jesus ele finaliza dizendo um princípio eterno, inclusive nós podemos marcar aqui
no número 42, um princípio eterno. Você pode marcar aí na sua Bíblia. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Isso é um princípio eterno, meus amados. De fato, Jesus, ele saiu de Deus. Então, Jesus ouve a Deus e nos transmite os seus ensinamentos. Meus amados, chegamos aí a concluir o vídeo de hoje, o vídeo do dia do nosso curso bíblico. E foram muitos ensinamentos, não é mesmo? Jesus falou de verdade ao nosso coração através da sua palavra, através de suas promessas, através de seus princípios eternos, daquilo que é ensinamento dele para a nossa vida. Então, chegando aqui ao final do nosso vídeo de hoje, nós devemos sempre refletir e anotar no nosso diário espiritual qual a mensagem de Deus ao nosso coração no dia de hoje. De que forma nós poderemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida? Aqui abaixo você pode comentar e compartilhar conosco, né, aquilo que mais te tocou no teu coração no ensinamento, no vídeo de hoje. Continue rezando por cada um de nós aqui da nossa missão. Reze pelo nosso apostolado e compartilhe esse vídeo, deixe seu like, não esqueça de nos ajudar a evangelizar, compartilhando esse vídeo e deixando o seu like aqui para que esse vídeo possa ganhar mais engajamento, tá bom? Então, continuo rezando por vocês para que vocês possam perseverar junto conosco nesse curso bíblico. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Ósculo Santo, graça e paz.